E aí, gente, vamos mais uma vez com um novo problema aqui no nosso August Monthly Challenge do LeetCode. E o problema de hoje é um problema fácil, chamado Power of 4. E aí, basicamente, a gente tem que identificar se um número, um inteiro de 32 bits, signed, se ele é uma potência de 4, certo? Então, dá um exemplo, por exemplo, aqui que o 16, obviamente, é uma potência de 4, né? Já que 16 é igual a 4 ao quadrado. E o 5 ele não é uma potência de 4, certo? Então, tem duas maneiras de fazer esse exercício. A maneira mais simples de todas é nós verificarmos se o número é a potência de 4. E como é que um número é a potência de 4, né? Se ao multiplicar ele por ele mesmo, eu vou ter um número inteiro de multiplicações, vamos dizer assim. Então, se eu pegar o número e dividir por ele mesmo até, né, chegar a 1 e eu não encontrar nenhum. Eu sempre encontrar números que são divisíveis por 4, isso quer dizer que esse número é uma potência de 4, né? Então, por exemplo, vamos começar com 64, que é o número mais alto, e a gente sabe que 64, né, é 4 elevado a 4, né? 4 a quarta. Isso quer dizer que é 4 multiplicado por 4, 4 vezes. Então, se eu dividir 64 por 4, eu vou ter um número que é divisível por 4, né? Na verdade, é 4 ao cubo. Eu quis dizer 4 a quarta, não, mas é 4 ao cubo. Certo. Então, se eu dividir 64 por 4, eu vou obter um outro número que também é divisível por 64, que é o 16, né? E aí, 16 é 4 ao quadrado. E aí, se eu dividir 16 por 4, eu vou obter outro número que é divisível por 4, que é o próprio 4. Então, a ideia é basicamente essa: eu fazer divisões, sucessivas divisões, até eu encontrar um número que não seja divisível por 4. Isso quer dizer que esse número ele não é, né, completamente divisível por 4. Ou até eu encontrar o número 1, que aí eu chego. Isso quer dizer que esse número é divisível por 4, certo? Então, eu vou colocar primeiro uma condição aqui no início, para indicar que se o número é menor do que 1, ele não é divisível por 4, né? Porque a gente sabe que ele não é uma potência de 4, porque todas as potências de 4 elas são positivas. E o zero não é potência de ninguém. Então, se o número for menor do que 1, ele não pode ser potência de 4. Caso contrário, eu vou inicializar aqui uma variável auxiliar, que vai começar em 1, certo? E enquanto essa variável não for igual a 1, ou seja, enquanto o auxiliar for maior do que 1, eu vou fazendo sucessivas divisões. Então, primeiro eu vou checar se auxiliar módulo 4 se não é igual a zero. Que caso não for, eu imediatamente retorno falso, porque esse número não é divisível por 4. E depois eu posso atualizar o aux com aux dividido por 4. Se eu terminar esse loop, isso quer dizer que eu fiz sucessivas divisões e cheguei até o 1. Então eu posso retornar verdadeiro, porque esse número é divisível por 4. Aí eu vou rodar aqui. Ops. Ó, tá de brinks, né? É aux, não é axo, não. E deu verdadeiro. Então, se eu submeter esse resultado, ele vai rodar. E aí esse algoritmo, como a gente está trabalhando, né, mais ou menos fazendo sucessivas divisões, então a gente pode dizer que a gente está cortando o nosso problema, não exatamente ao meio, né, mas dividindo por 4. Então a nossa fórmula de recursão seria algo do tipo t sobre 4, né, menos 1. Alguma coisa nesse sentido, certo? E isso aqui no final ele vai dar uma complexidade temporal logarítmica, né? Na verdade, log 4, mas a base do log não importa. Então vai ser um algoritmo logarítmico, esse daqui. Ou
Contudo, a gente pode achar uma solução um pouco melhor de tempo constante. A gente só precisa avaliar o nosso número, certo? Então, a primeira coisa que eu vou avaliar no meu número é se ele é menor do que 1, né? Caso ele seja menor do que 1, ele não pode ser base, então já imediatamente posso retornar falso. A outra coisa que eu tenho que avaliar no meu número é se ele é base 2, se ele é uma potência de 2, porque todas as potências de 4, elas também são potências de 2, certo? E isso vai eliminar vários números aí da nossa conta. Então, para chegar a esse número potência de 2 é muito fácil. Eu só preciso pegar o número, subtrair 1 e fazer o AND com o próprio número, certo? Se isso aqui não for igual a 0, isso quer dizer que esse número não é uma potência de 2, então eu posso retornar falso. Vocês podem ver que isso é verdadeiro, por exemplo, o número 16, né, em binário é 1, 0, 0, 0, né? 1, 2, 4, 8, na verdade tem mais um aqui. 16 não. 16 é 8 mais 4 mais 2, assim. Número... Oh, eu tô maluco, né? Vamos pegar o 32, que é mais fácil. 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Pronto. O número 32, né? Se a gente subtrair um dele, a gente vai ter o binário assim, né? E aí, se a gente fizer o AND com ele mesmo, a gente vê que os uns cancelam com os zeros e o 1 cancela com 1 e no final eu vou ter 0. Então, para todo número que é base 2, né, que é potência de 2, se a gente fizer essa conta, a gente vai saber se ele é a potência de 2. Então, se o número não é potência de 2, ele não pode ser potência de 4, né? Já que a gente... todos os números potência de 4 são potência de 2 também. Então, isso já elimina bastante coisa aí pra gente. E aí, a última verificação que a gente pode fazer é verificar se a quantidade, se a potência, né, se o número para o qual a gente eleva esse número, quando a gente transforma ele numa potência de 4, se é um número divisível por 2. Por quê? Por exemplo, o número, como é que a partir daqui a gente só vai ter números divisíveis, potências de 2, né? Então vamos pegar o número 16, que é 1, 2, 3, 4, 5, e o 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o 16 e o 32, né, que é 1, 2, 4, 8, 16, 32, na verdade. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Eu tenho um zero a mais. Então, o número 16 e o número 32, né, vocês estão vendo aí. O 16, ele é a mesma coisa que 2 elevado a 4, né? E o 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, vocês podem ver que o 16, como ele é base 4, a potência dele é divisível por 2. Né? O expoente dele é divisível por 2. E o 32 não é divisível por 2. Se você fizer isso para todos os outros números, você sempre vai ver que as bases, os números que são base 4, né? São potências de 4, sempre vão ser divisíveis por 2, né? Porque, por exemplo, o 64 é 2 elevado a 6. Aí depois do 64 tem o 128, que é 2 elevado a 7, que não é base 4. Mas o 256, que é o 2 elevado a 8, é. Então, toda vez que o expoente for par, ele é uma base 4, é uma potência de 4. Então, a gente só precisa, para saber como é o expoente, né, a gente só precisa calcular o número de bits que esse número vai ter. E aí a gente vai saber qual é o expoente dele. Para calcular o número de bits, é muito simples. A gente só precisa fazer o log 2 do número, né? Para fazer o log 2 do número, a gente simplesmente pega o chão de
do número. Só que como aqui é base 10, eu tenho que fazer uma mudança de base, né? Então, eu tenho que dividir pelo log 2. Esse número aqui precisa ser um double para ser aceito. E no final das contas eu tenho que converter isso no inteiro, porque o for retorna um double. E aí simplesmente eu só faço a verificação. Se a xp módulo 2 não é igual a 0, né? Ou seja, não é divisível por 2, isso quer dizer que isso não é a base 4. No final das contas, se ele passar em todos esses testes, ele vai ser uma base 4. Então, se eu rodar esse código, a gente vai ver que ele passa. E vamos ver se ele passa a próxima verificação, né? E ele passou a próxima verificação. E é isso aí, gente. Valeu. E a complexidade temporal, né? É constante. Já que eu só estou fazendo algumas operações aqui, de operações matemáticas e tudo mais. Não estou fazendo nenhum loop e coisas do tipo. É isso aí, gente. Tchau, tchau.